A história do Espiritismo é uma das mais fascinantes trajetórias da espiritualidade na Terra. Ela começa de forma discreta, mas profundamente significativa, em meados do século XIX. Na França, um educador respeitado, Hippolyte Léon Denisard Rival, começava a se debruçar sobre fenômenos que intrigavam a sociedade europeia. Mesas que se moviam sem toque humano, objetos que levitavam, mensagens escritas por mãos desconhecidas. A princípio, esses eventos eram encarados como simples curiosidades ou truques de salão. Mas Rival, com sua formação científica e pedagógica, percebeu que havia algo mais profundo em curso. Ele reuniu comunicações, observou médiuns diferentes, comparou mensagens e investigou com rigor. Foi assim que surgiu o Livro dos Espíritos, lançado em 1857, marcando oficialmente o nascimento da doutrina espírita. Essa obra não era apenas uma coletânea de respostas, era uma nova proposta de compreensão da existência, da alma, de Deus, da vida após a morte, das leis morais. Era o Consolador prometido por Jesus, vindo não para destruir a lei, mas para relembrar e explicar com clareza o que já havia sido ensinado. O Espiritismo não surgiu do nada. Ele é fruto de um planejamento espiritual profundo, conduzido por espíritos superiores. Emmanuel nos revela que nas regiões espirituais, a missão de codificar essa doutrina havia sido confiada a Kardec antes mesmo de seu nascimento. Kardec não estava sozinho nessa missão. Os espíritos superiores o orientavam em silêncio e o inspiravam nas escolhas metodológicas. Cada pergunta do Livro dos Espíritos foi fruto de análise, de repetição, de comparação entre médiuns diferentes. Por isso, a obra tem coerência, clareza e profundidade. O Espiritismo nasceu com uma proposta de universalidade, jamais limitada a um grupo ou seita. Como ensina a questão 113, os bons espíritos se reconhecem pela prática da caridade e da humildade. E é com base nesses princípios que a doutrina se constrói. A missão de Allan Kardec estava prevista nas esferas superiores desde antes de sua encarnação. Não era fruto do acaso que ele, com sua formação metódica e racional, fosse o instrumento escolhido. Emmanuel explica que a codificação espírita foi um trabalho coletivo entre encarnados e desencarnados. A escolha do pseudônimo Kardec remonta a uma existência anterior do codificador entre os druidas. Tudo isso revela a profundidade e a seriedade do planejamento espiritual. O Espiritismo não é uma criação humana, mas uma revelação progressiva trazida por espíritos elevados. Sua reencarnação na França do século XIX, berço da razão, da filosofia e da ciência, não foi um acaso. Era preciso que a base da nova revelação fosse sólida, racional e, ao mesmo tempo, acessível ao coração humano. Além de O Livro dos Espíritos, Kardec organizou o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Cada uma dessas obras traz aspectos fundamentais da doutrina: a ciência dos espíritos, a ética do Cristo, a justiça divina e os sinais dos tempos. O Espiritismo, portanto, se apresenta como ciência de observação, filosofia de consequências morais e religião no sentido mais elevado do termo. Não tem dogmas, não impõe rituais, mas convida à transformação interior pelo entendimento da vida espiritual. A recepção do Espiritismo na Europa foi intensa e ao mesmo tempo desafiadora. Enquanto muitos se encantavam com a clareza e a lógica das revelações, outros o combatiam com veemência. Kardec, com serenidade e firmeza, enfrentou essas críticas sem perder o propósito. Ele sabia que não trazia uma doutrina sua, mas algo maior que partia do mundo espiritual para despertar consciências.
Com sua desencarnação em 1869, muitos temeram pelo futuro da doutrina. Mas o trabalho havia sido solidamente lançado, e outros missionários espirituais e encarnados dariam continuidade. Leon Denis, por exemplo, assumiu importante papel na divulgação do espiritismo após Kardec. A missão de Kardec foi árdua. Ele enfrentou a zombaria da imprensa, a indiferença dos acadêmicos e as críticas das instituições religiosas. Mas também encontrou corações despertos, colaboradores fiéis e médiuns sérios que partilharam do trabalho. A Revista Espírita, publicada por ele mensalmente, foi o canal para debates, aprofundamentos e esclarecimentos. Kardec respondia a cartas de leitores, apresentava novos casos mediúnicos e refletia sobre as implicações filosóficas da imortalidade. O conteúdo das obras da codificação é vasto e abrange todas as dimensões da vida. Desde a origem do universo, a natureza dos espíritos, a vida após a morte, até a moral cristã. Cada livro tem um propósito. O Livro dos Médiuns aprofunda a ciência da mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo trata da aplicação moral dos ensinamentos de Jesus à luz do Consolador prometido. A Gênese examina os milagres, as profecias e a evolução espiritual e material do planeta. São obras de estudo contínuo e não de leitura ocasional. Enquanto isso, no outro lado do oceano, o Brasil começava a se tornar solo fértil para a semente do espiritismo. As primeiras obras começaram a circular, grupos se formavam, e médiuns como Chico Xavier e Ivone do Amaral Pereira trariam, décadas depois, contribuições gigantescas. Emanuel, mentor de Chico, afirmou que o Brasil seria o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Essa afirmação não era nacionalismo, mas uma profecia espiritual. O solo brasileiro, com sua miscigenação, fé popular e acolhimento às ideias renovadoras, tornava-se o campo ideal para o florescimento da mensagem espírita. A Federação Espírita Brasileira teve papel essencial na difusão das obras da codificação. E novas revelações vieram com a série André Luiz, descrevendo a vida espiritual com impressionante riqueza de detalhes. Livros como Nosso Lar, Os Mensageiros e Libertação nos aproximam das realidades do além-túmulo e mostram que a vida continua. E mais do que continuar, ela exige evolução constante, aprendizado, reforma íntima. Hoje, o Espiritismo é conhecido em todo o mundo, mas no Brasil ele encontrou seu lar, seu povo, sua missão. Centros espíritas acolhem, orientam e educam almas com base nos ensinos de Jesus e da codificação. A França, berço do Espiritismo, não manteve esse papel de vanguarda por muito tempo. Com o tempo, o materialismo se intensificou e o movimento enfraqueceu. Mas o Brasil assumiu com vigor a tarefa de sustentar e ampliar a mensagem. Milhares de centros espíritas foram se formando. Livros começaram a ser traduzidos, congressos e encontros promoviam o estudo das obras básicas. A caridade, como essência do espiritismo, passou a se expressar em obras assistenciais, atendimento fraterno, passes, evangelização infantil. A partir de Kardec, o espiritismo tornou-se uma ferramenta de educação espiritual para a humanidade. Não se trata apenas de consolar, mas de esclarecer. Como disse Leon Denis, crer é bom, compreender é melhor. É a fé raciocinada que sustenta o espírita diante da dor, da perda, do desafio. O movimento espírita, mesmo com dificuldades e interpretações equivocadas, continua sua missão de esclarecimento. É tarefa de cada geração espírita preservar a essência da codificação e adaptá-la à linguagem e aos meios contemporâneos sem trair seus princípios. E o mais importante, o Espiritismo não nos convida apenas a crer, mas a compreender. Ele une fé e razão, consola sem iludir, desperta sem assustar. Nos chama à responsabilidade sobre o que fazemos com nossa existência. Allan Kardec permanece vivo, não apenas nas páginas dos livros, mas no ideal de amor e esclarecimento que ele semeou.
A história do Espiritismo é a história da alma humana, buscando sentido, reencontrando Cristo, renovando o coração. E essa história continua a ser escrita a cada passo de fé e de estudo que damos, juntos, rumo à luz. O surgimento do Espiritismo não foi apenas um fato histórico, mas uma resposta espiritual à necessidade de renovação moral da humanidade. No século XIX, a ciência avançava rapidamente, mas os corações permaneciam distantes do entendimento das leis divinas. Por isso, os espíritos superiores prepararam o ambiente e os instrumentos para que a nova luz pudesse ser acessível a todos. A mediunidade, fenômeno natural da alma, foi sendo estudada com seriedade. Allan Kardec organizou os princípios que explicavam os mecanismos das comunicações, os tipos de espíritos, as influências que exercem sobre nós. E, mais importante, ensinou que cada um de nós é médium em potencial, pois todos estamos ligados ao mundo espiritual, ainda que de forma inconsciente. Isso rompeu com o misticismo e trouxe o fenômeno mediúnico ao campo da ética, da responsabilidade e do autoconhecimento. A série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, impactou gerações. Ela nos mostra que a desencarnação não é o fim, mas apenas uma etapa, e que o sofrimento que carregamos não é castigo, mas consequência natural de nossos atos passados. A reencarnação surge então como oportunidade de reparação, de reencontros, de aprendizado constante. Como disse Emmanuel, o tempo é generoso para quem sabe semear com amor e perseverança. O Brasil, com seu povo acolhedor e religiosidade natural, tornou-se a terra onde o espiritismo mais floresceu. Não porque sejamos melhores, mas porque aqui há as condições históricas e morais para que a mensagem do Cristo seja ouvida sem fanatismo. Emmanuel explica que os povos têm missões, assim como os indivíduos. E ao Brasil coube a tarefa de sustentar a luz do Evangelho redivivo. As instituições sérias se esforçam por manter os estudos vivos, divulgar com fidelidade e promover a vivência do amor cristão. Por isso, o Espiritismo não busca convencer pela emoção, mas pelo raciocínio e pela vivência diária do bem. No Brasil, essa doutrina encontrou um ambiente vibracional propício. Médiuns de grande elevação espiritual foram enviados para sustentar a fé, consolar os corações e ampliar o entendimento das leis que regem a vida. Francisco Cândido Xavier foi um desses emissários. Com humildade incomparável, psicografou centenas de obras, muitas delas ditadas por Emmanuel e André Luiz. Esses livros não substituem a codificação, mas a complementam com exemplos, narrativas e revelações que nos aproximam da realidade espiritual. Nosso lar, por exemplo, é um retrato simbólico da vida após a desencarnação, revelando que há trabalho, aprendizado, reencontros e oportunidades de progresso contínuo. Já as mensagens de Emmanuel reforçam a ética do Evangelho, a necessidade da disciplina interior, da caridade sem ostentação e da fé raciocinada. Divaldo Franco, outro gigante da mediunidade, trouxe ao mundo as palavras de Joana de Ângeles, que nos ensina sobre a psicologia do espírito, o autoconhecimento e a reforma íntima. A história do Espiritismo, portanto, é feita não só por grandes nomes, mas por todos os que buscam estudar, servir e se melhorar à luz do Consolador prometido. Hoje, o Espiritismo é mais do que uma crença. É uma filosofia de vida que orienta decisões, acalma angústias e esclarece consciências. A juventude espírita estuda, dialoga, compartilha ideias e ações. As redes sociais tornaram-se instrumentos de divulgação e a mensagem continua a se expandir, não para dominar ou converter, mas para iluminar corações abertos. O verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelo esforço contínuo em domar suas más inclinações.
O Espiritismo não é religião de aparência, é vivência diária, é coerência entre o que se crê e o que se faz. Estudar as obras básicas, praticar a caridade, manter o pensamento elevado e ser instrumento de paz, essa é a proposta do seguidor da doutrina espírita. Não nos basta a crença na imortalidade. É preciso transformar essa certeza em serviço ao próximo, em tolerância, em paciência, em resignação ativa.